aí, criatura divina, tudo bem com você? Hoje eu quero comentar, na verdade, a respeito de um trechinho aqui desse livro, O Profeta, de Khalil Gibran. Khalil Gibran é um escritor, mas é um espiritualista, né? É bem interessante. Ele é, assim, você vê um livro pequenininho, poucas páginas, pouquíssimas páginas, e tudo assim que ele coloca é tudo muito simples e muito direto, né? Mas tudo reflexivo. E aí eu quero ler hoje sobre o texto que ele fala sobre filhos, tá? Sobre os filhos. E uma mulher com um bebê no colo disse: "Fale sobre os filhos." E ele respondeu: "Seus filhos não são seus filhos. São os filhos e as filhas do desejo da vida por ela mesma. Eles vêm por meio de vocês, mas não por vocês. E embora estejam com vocês, não pertencem a vocês. Vocês podem lhes dar amor, mas não pensamentos, pois eles têm os seus próprios. Vocês podem abrigar seu corpo, mas não sua alma, pois ela vive na casa do amanhã, que vocês não podem visitar, nem mesmo nos sonhos. Vocês podem tentar ser como eles, mas não tentem transformá-los em você, pois a vida não caminha para trás, nem se detém no ontem. Vocês são os arcos que lançam as crianças adiante como flechas vivas. Meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Vocês são os arcos que lançam as crianças adiante como flechas vivas. Olha o tamanho da nossa responsabilidade quando se tem filhos, né? O arqueiro vê a marca sobre a estrada do infinito, e ele os puxa com sua força para que suas flechas possam ser velozes e chegar longe. Deixe que sua curvatura na mão do arqueiro seja alegre, pois assim como ele ama a flecha que voa, também ama o arco que é estável. Ai. E aí, hein? Meu Deus do céu. É muito lindo. Nossos filhos não são nossos. Eu costumo dizer que eles estão emprestados a mim por enquanto, mas é como ele diz, eu também digo que eu acho que os filhos são a evolução da humanidade. E aí quando a gente faz, né, a gente dá o nosso melhor, errando e aprendendo com eles, a gente tenta ser coerente, ter valores, valores de integridade, valores que são para o bem da humanidade, para o bem das pessoas. E quando a gente para pensar na humanidade inteira, a gente já falou sobre isso, mas é de coisas que não vão estar ferindo, agredindo ao nosso próximo, bem próximo, que é o próximo mais importante, né? A gente acaba refletindo isso para os próximos mais distantes. E aí quando a gente é íntegro, quando a gente também é firme, quando a gente consegue transmitir para os nossos filhos algumas coisas bem interessantes, que eu digo que é muito importante para crianças, né? E para adultos também. A gente precisa de diversas coisas, mas a gente precisa muito de amor, de respeito e de responsabilidade pessoal. Quando a gente faz essas coisas, quando a gente engloba essas coisas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa vida, a gente consegue passar isso para os nossos filhos, e aí eles vão aprender com isso e eles vão replicar isso. E aí é o futuro. E aí a gente puxa o nosso arco para poder as flechas irem o mais longe possível, para que eles possam alçar voos que a gente nunca nem alçou. Porque
porque o nosso planeta hoje permite, os dias de hoje e os futuros dias vão permitir coisas muito maiores e mais grandiosas do que foi hoje, do que foi ontem, do que está sendo hoje. A gente está numa evolução constante, e quando a gente se prepara para estar preparando também os nossos filhos para coisas melhores e ajudando-os a seguir nessa direção, incentivando, dizendo vai, você pode, você consegue, se precisar eu estou aqui, pode contar comigo, como aquele momento que eu contei sobre a águia, né, que ela empurra o filhote do ninho, ela fica ali perto para poder ver se ele vai conseguir voar sozinho. No primeiro voo provavelmente não consegue, aí ela vai lá, resgata e coloca ele de volta no ninho, e aí depois empurra de novo. Então se a gente consegue fazer isso e diz, estou aqui, se precisar de ajuda eu estou aqui, pode contar comigo, com certeza eles vão alçar voos lindos, maravilhosos e muito mais prolongados e muito mais distantes e muito mais parecidos com eles, porque eles não são nós. Eles são realmente o que eles são. Eles vieram com a missão deles, eles vieram com o plano de voo deles. Ninguém tem um plano de voo idêntico. Ninguém tem uma rota marítima idêntica. Todos nós temos os nossos sonhos, e aí os nossos caminhos vão nos levar, são sempre pensando, né? Quando a gente tem coragem, são sempre pensando em nos levar até onde a gente realmente planejou a nossa vida. Por que tem que ser diferente com os nossos filhos? Porque nós precisamos tolher nossos filhos ou querer que eles sejam como nós, ou querer que eles sigam uma regra que é a nossa, e querer que eles façam a vida deles parecida com a nossa, querer que eles sigam a nossa profissão, ou querer que eles sigam algumas coisas que a gente acredita que seja o melhor para eles. Por que a gente não pode se permitir olhar para eles e os ver como eles realmente são? Agora falando isso, eu lembrei um pedacinho no filme Avatar, quando a pessoa disse eu me vejo em você, né? Quando o personagem disse eu me vejo em você, né? E vice-versa, né? Estamos todos juntos, todos muito conectados, né? E aí a gente pode apoiar os nossos filhos, né, que normalmente são as pessoas mais próximas a nós, né? Tem também os cônjuges, mas os filhos são aquelas pessoas que inclusive por um período são dependentes da gente, esperam que a gente supra as necessidades e esperam que a gente também alimente, né, que a gente dê o amparo, o conforto que é necessário, né, para os filhos, para as crianças. E após uma determinada etapa, eles não precisam mais da gente. E aí é o nosso momento de lançar as nossas flechas. E quando a gente se permite, desde muito cedo, entregando para eles amor, respeito e responsabilidade pessoal, quando eles vão fazer os voos solos, eles se sentem mais seguros para estar seguindo. Quando a gente não permite que os nossos filhos passem por desafios, a gente não permite que eles cresçam, a gente não permite que eles aprendam, que eles consigam perceber que eles têm valores e que eles têm força e que o poder está dentro deles. Todas as vezes que a gente não permite que um filho passe por algum desafio, a gente está roubando deles a possibilidade deles concluírem aquilo dali,
Eu sou fera. Entendeu? Aí crescem pessoas que não sabem ouvir não, que não entendem o que é o não e que não entendem que existem momentos em que você vai precisar ceder, em que você vai precisar se reinventar, em que você vai precisar se superar e seguir. E que coisa maravilhosa que é você se superar e seguir. E são essas coisas que fazem com que a gente fique cada dia mais forte, com que a gente amadureça mais, com que a gente transforme esse mundo num mundo melhor, com que a gente consiga até virar exemplo, não pela vaidade, mas porque hoje o mundo precisa de exemplos, de pessoas que se superam, de pessoas que passam por dificuldade, mas estão lá, de pessoas que conseguem se reinventar. O mundo precisa de pais que tenham coragem de entregar amor, respeito e responsabilidade pessoal para os seus filhos. E que tenham coragem também de pegar seus arcos, puxar com muita força e lançar suas flechas. E ver suas flechas espalhadas pelo mundo, multiplicando amor, respeito e responsabilidade pessoal. Porque quando a gente aprende isso, é isso que a gente multiplica pelo mundo. Eu gostaria de ter tocado o seu coração. Se você gostou disso daí, se você gostou de algo que eu falei hoje ou em algum outro dia, compartilha, comenta, manda para outras pessoas. Vamos tornar esse mundo um mundo mais cheio de amor, respeito e responsabilidade pessoal. Eu desejo para você muita paz, muita saúde, chuva de bênçãos na sua vida e da sua família. Você vai cansar de ouvir isso? Não vai não, porque é tão bom a gente receber bênçãos. Que Deus lhe abençoe, que você e sua família, que vocês se sintam abençoados, que vocês consigam receber todas as bênçãos e as graças que Deus manda diariamente para vocês. Eu quero mais uma vez agradecer, desejar paz, saúde e muito sucesso para você. Gratidão. Até breve.